Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado da jornada terapêutica de capelania evangélica. Fase 4. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro para você ter a mente de Cristo. Eu quero que você que está aí conectado, me ouvindo, se sinta confortável e à vontade. Ou ainda mais, você pode estar no seu local de trabalho, na rua ou em um lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E quanto mais ouve, mais animado ou animada fica. Eu continuo imaginando Iisus Christos Ios Theos Soter, o advogado incomparável. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo João ainda está lidando com o problema do pecado. O pecado é universal e ainda mais enganador. O pecado induz a tentar enganar os outros. O pecado induz a tentar enganar a si mesmo e ao próprio Deus. Cuidado com o pecado. Você pode ter 3 atitudes em relação ao pecado: escondê-lo, confessá-lo e triunfar sobre ele. O apóstolo João agora aponta o caminho para você vencer o pecado. O propósito
de João, o apóstolo, é encorajar os cristãos a não pecarem. A prática do pecado é incompatível com a nova vida em Jesus Cristo e Theosote. Quem vive na prática do pecado não viu a Theos, nem o conheceu. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Como se sente ao ouvir essa verdade? Necessita de uma transformação? Quer saber quais as duas posições perigosas em relação ao pecado? A indulgência, por um lado, e a severidade, por outro. Guarde isso em sua mente. Vale ressaltar que o apóstolo João trata da questão do pecado de forma negativa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E depois, positivamente, se todavia alguém pecar. É importante manter essas duas afirmações em equilíbrio. É preciso tocar a trombeta e alertar que o pecado é maligno e jamais deve ser incentivado ou tolerado. Jesus Cristo Theosote morreu não para nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados. O propósito do apóstolo João é que os cristãos não pequem, mas se pecarem, eles têm Jesus Cristo Theosote como advogado e propiciação. Você que está conectado ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, nessa fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística, você é o maior responsável pela sua vida. Intensifique seu relacionamento com Jesus Cristo. Desenvolva sua capacidade de ouvir as orientações e o diagnóstico de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Theosote, é o advogado incomparável quanto ao seu caráter. O apóstolo João escreve: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João se dirige aos cristãos como seus filhos na fé. Ele, o apóstolo João, tem amor e autoridade para ensiná-los. O apóstolo João não apenas o chama carinhosamente de filhinhos, mas de meus filhinhos. A palavra grega teknon pode ser traduzida por criancinha. A forma diminutiva é usada para expressar afeto. A ordem do apóstolo João para os seus queridos filhinhos, é: não pequeis. O verbo grego amartanon, pequeis, no aoristo, indica atos específicos de pecado e não um estado habitual
de pecado. O apóstolo João usa o termo Parakletos para descrever Jesus Christos e os Theosote. Você sabia? Esta palavra significa ajudador, Parakletos, ajudador, advogado, intercessor. Quando o apóstolo João usa a palavra Parakletos aplicada a Jesus Cristo e os Theosote, a ideia é que ele fala como Pai sobre sua vida, em sua defesa, e intercede para que você seja perdoado. Eu e você temos um advogado no céu, a pátria celeste. Agora você não é mais réu, mas filho. Theos não é mais o seu juiz, mas pai. Nós que cremos pela fé em Jesus Cristo e os Theosote, não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida. Jesus Cristo e os Theosote disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a Zoe Aionios, a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Continue ouvindo a voz terapêutica da jornada de capelania evangélica, a fase 4. Coloque a sua esperança no advogado divino, Jesus Cristo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma vez justificado, você entra na família espiritual de Deus. Se pecar, não precisa de uma nova justificação do juiz divino, mas do perdão do Pai. Esta expressão, Jesus Cristo, o justo, indica a sua natureza humana, Jesus, o seu ofício messiânico, Christos, e o seu caráter justo, o justo. Quando você se der conta dessa verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, vai tomar uma decisão que vai selar o seu destino. No momento de decisão em Jesus Cristo e os Theosote, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pode acreditar, Jesus garante. O apóstolo João enfatiza não apenas a humanidade de Jesus e o ofício messiânico de Cristo, mas seu caráter perfeito, justo e impoluto como antropos. Homem. Quer saber mais? Se prepare. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27, 19. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Mateus 27,
24. Faça um ensaio mental com essa informação. Ele, Jesus Christos, Kyrios Theosoter, é o justo que veio morrer pelos injustos. A Bíblia diz, porque também Christos padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Theos, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sendo justo, Jesus Christos pode comparecer diante de Theos e nos defender. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, nessa fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. E quanto mais você ouve a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, mais animado fica. Ele, Jesus Christos Theosoter, não é apenas nosso advogado, mas nosso exemplo. No tribunal dos homens, muitas vezes a verdade é pisada e a justiça negada. No tribunal dos homens, não raras vezes a lei é torcida. No tribunal dos homens, as testemunhas são subornadas. No tribunal dos homens, os juízes são corrompidos e as sentenças compradas. No tribunal dos homens, muitas vezes vemos um Herodes livre e um João Batista na prisão. No tribunal dos homens, vemos um Pilato julgando e o Jesus de Nazaré sendo julgado. No tribunal dos homens, temos um Nero no trono e um apóstolo Paulo no calabouço. Você deveria experimentar hoje o poder do advogado divino Jesus Christos Theosoter, e eu te garanto, você vai ficar feliz e vai gostar do resultado. No entanto, ele, Jesus Christos Theosoter, como advogado, nunca usou de espertezas para torcer a lei. Ele, Jesus Christos Theosoter, nunca aceitou suborno. Ele, Jesus Christos Theosoter, nunca vendeu a sua consciência. O diabolos quis dar a Jesus Christos Theosoter os reinos do mundo em troca de sua adoração. As multidões queriam fazer Jesus Christos Theosoter de rei. Nunca ninguém pôde acusar Jesus Christos Theosoter de pecado. Não havia dolo na boca, nos lábios de Jesus Christos Theosoter. A vida de Jesus Christos Theosoter era impoluta e sem jaça. Ele, Jesus Christos Theosoter, é o verbo da vida, é a verdade, é a luz do mundo. É o advogado junto ao Pai, Jesus Christos, o justo. Quando você entender isso, tudo vai mudar. Quero que pense nisso. Ele, Jesus Christos Theosoter, como nosso advogado, nunca transigiu com erro. Ele, Jesus Christos Theosoter, não veio para manipular a lei, mas para cumpri-la. Ele, Jesus Christos Theosoter,
não veio para encontrar brechas na lei, para nos inocentar da culpa. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, veio para cumprir as exigências da lei e nos livrar da condenação do pecado. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, se colocou sob a lei e viveu em obediência à lei. Os judeus acusaram Jesus Cristo, Osios Theosote, de beberrão, violador do sábado, amigo dos pecadores. Os membros do Sinédrio contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus Cristo, Osios Theosote. Ninguém, contudo, pôde acusá-lo de pecado. Por essa razão, ele e somente ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, é o nosso advogado. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, é o advogado incomparável quanto ao seu método. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:2. Coloque a Bíblia em sua mente. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, é singular, não apenas quanto ao seu caráter, mas quanto a seu método. Você já sabe como se sentir bem, incrivelmente bem em Jesus Cristo, Osios Theosote. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, nessa fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz da Palavra de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, vai dar uma lição a seu cérebro. Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio para defender nossa inocência, mas destacar a nossa culpa. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio para mostrar nossas virtudes, mas para apontar os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, como nosso advogado, não defende que somos inocentes, nem aduz circunstâncias atenuantes. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, reconhece a nossa culpa e apresenta a sua obra vicária como base da nossa absolvição. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, nosso advogado, não veio buscar justos, mas pecadores. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio salvar os que se julgam bons, mas veio buscar e salvar os perdidos. Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio para dizer que o homem é bom.
A palavra de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. As Escrituras nos informam que não há justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, veio para morrer pelos pecadores e não por aqueles que aplaudem as próprias virtudes. Ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, não veio para dizer que você tem mérito diante de Theos para ser absolvido. Quer ouvir mais a defesa que ele, Jesus Cristo, Osios Theosote, apresenta em seu favor à destra de Theos, não é fazendo uma apologia do seu mérito pessoal, mas da virtude e eficácia de seu sacrifício em seu favor. Isso é graça, abundante graça. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo Osios Theosote somente, e não pelas obras. Você não é aceito por Theos pelas obras que faz, mas pela obra que ele, Jesus Cristo Osios Theos, fez. Você não é recebido no céu, a pátria celeste, pelas obras que faz para Theos, mas pela obra que Theos fez por você em Jesus Cristo Osios Theosote. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, não veio para dizer que você é inocente. Longe de defender sua inocência, ele, Jesus Cristo Osios Theosote, reafirma a sua culpa. Theos não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. Você provavelmente já sabe. Só aqueles que reconhecem, só aqueles que se reconhecem pecadores, culpados, podem ter a Jesus Cristo Osios Theosote como seu advogado. Só aqueles que estão desesperados por causa de seus pecados podem encontrar o alívio do perdão e alegria da reconciliação por meio de Jesus Cristo Osios Theosote. Se você não tiver uma concepção real da malignidade e gravidade do pecado, não terá uma visão correta do Salvador Jesus Cristo e nem mesmo da salvação. Jesus Cristo Osios Theosote não veio para dizer que você é livre. O pecado escraviza, o pecado é uma prisão. Jesus Cristo Osios Theosote diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Eu fico imaginando a pessoas cultas que ainda são escravas de seu pecado. Somente Jesus Cristo Osios Theosote liberta. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, disse:
se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Só aqueles que se reconhecem culpados, perdidos e condenados é que podem ser livres e salvos. No tribunal de Jesus Cristo os Theosote não existe réu primário, bons antecedentes e pena comutada. Só os arrependidos serão absolvidos. Faça um ensaio mental com essas informações. Jesus Cristo os Theosote não veio para dizer que a sinceridade é suficiente. Muitos pensam que o importante é ser sincero. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4 da jornada de capelania evangélica. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim, dá em caminho de morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Pense mentalmente. Há muitas pessoas sinceras enganadas. Há muitos indivíduos que estão no caminho largo da perdição e jamais se aperceberam que estão caminhando para a morte. Jesus Cristo os Theosote não veio para dizer que a sinceridade é a porta do céu, a pátria celeste. A porta do céu, a pátria celeste é Jesus Cristo os Theosote. O caminho para Theos é Jesus Cristo os Theosote. O único advogado junto a Deus Pai é Jesus Cristo os Theosote, o justo. Jesus Cristo os Theosote não cobra honorários. Ele, Jesus Cristo os Theosote, defende a nossa causa de graça. Pense mentalmente. Quanto mais famoso é um advogado, tanto mais caro é o seu serviço. Jesus Cristo os Theosote é o advogado divino e ele não cobra nada. Aliás, ele, Jesus Cristo os Theosote, já pagou tudo. A salvação é de graça, mas não é barata. Você deveria experimentar o poder do advogado divino Jesus Cristo os Theosote hoje em sua vida. Ela, a salvação de sua alma, custou muito caro para Theos. Ela, a salvação de sua alma, custou o sangue de seu Rios Jesus Christos. Jesus Cristo os Theosote suportou a ignomínia da cruz romana para lhe salvar. Ele, Jesus Cristo os Theosote, suportou o escárnio, as cusparadas e a vil humilhação para ser o seu advogado divino. Jesus Cristo os Theosote foi esbordoado, despido e pregado na cruz por ser o seu representante e substituto. Ele, Jesus Cristo os Theosote, morreu a sua morte. Ele, Jesus Cristo os Theosote, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Theos. A graça é um dom imerecido.
Jesus Cristo e osteosote é o advogado daqueles que estão desamparados. Jesus Cristo e osteosote é o advogado daqueles que estão esmagados pela culpa. Jesus Cristo e osteosote é o advogado daqueles que estão sob o senso da condenação. Jesus Cristo e osteosote não cobra pelo seu serviço. Ele, Jesus Cristo e osteosote, não exige o pagamento de custas processuais, nem cobra honorários. Você deveria hoje experimentar o poder do advogado divino Jesus Cristo e osteosote. Faça um ensaio mental com essas informações. Jesus Cristo e osteosote é o titular da ação ou pede subestabelecimento. Jesus Cristo e osteosote não é um advogado dentre outros. Ele, Jesus Cristo e osteosote, é o único advogado que você deveria ter. Ele, Jesus Cristo e osteosote, é o único mediador entre Theos e os antropós. Ninguém pode vir a Theos Pater senão por ele, Jesus Cristo e osteosote. Não há salvação em outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é somente pelo nome e a fé em Jesus Cristo e osteosote. Você não pode confiar em seus méritos, obras, penitências, nem recorrer a Petros, Maria ou outros intercessores. Jesus Cristo e osteosote é o titular da ação, ou então não é o seu advogado divino. Jesus Cristo e osteosote jamais está ocupado. Ele está sempre pronto a nos defender. Quanto mais importante é um advogado, tanto mais cheia é a sua agenda e tanto mais indispensável está para os seus clientes. Como se sente ouvindo a voz terapêutica da jornada de capelania evangélica? A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística, fase 4. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia vai dar uma lição de uma vez por todas a seu cérebro. Jesus Cristo e osteosote, o advogado incomparável, está sempre disponível. Ele, Jesus Cristo e osteosote, não está ocupado em viagens e audiências. Você tem livre acesso a ele, Jesus Cristo e osteosote, a qualquer tempo, em qualquer lugar. A assistência de Jesus Cristo e osteosote é direta e constante. Você pode falar com ele, Jesus Cristo e osteosote, em sua casa. Você pode falar com ele, Jesus Cristo e osteosote, no seu local de trabalho. Você pode falar com ele, Jesus Cristo e osteosote, na escola.
Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, no hospital e em quaisquer locais. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, o advogado, o nosso advogado divino, é onipotente, o Todo-Poderoso. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, é o seu advogado onisciente que tem saber absoluto pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, é o seu advogado divino onipresente. Todas as coisas estão presentes para ele, isto é, ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu pleno conhecimento, do seu poder e de sua autoridade, de modo que nada se esconde de sua majestosa presença ou escapa de seu absoluto controle. No sentido geral da onipresença de Jesus Cristo, Zios Teossote, entendemos que é impossível alguém estar diante dele ou fora de sua majestosa presença. Jesus Cristo, Zios Teossote, é o advogado divino inescapável. A doutrina da onipresença de Jesus Cristo, Zios Teossote, precisa ser de grande conforto para todos os cristãos justificados, salvos, selados e redimidos, pois ela garante que a presença e o cuidado pessoal do advogado divino Jesus Cristo, Zios Teossote, estará sempre ao lado de seu povo, ou seja, independentemente de onde estivermos ou de qualquer circunstância que possamos enfrentar, podemos ter a certeza da presença de nosso Theos, Jesus Cristo, Zios Teossote, o nosso advogado inescapável. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, em quaisquer lugares. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, como Jonas no ventre de um grande peixe. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, como Daniel na cova dos leões. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, na fornalha ardente, como falaram os 3 jovens que foram lançados, Mesaque, Abidnego e Sadraque. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, acorrentado em prisões como apóstolos Paulos. Você pode falar com ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, no leito da morte. Sua linha nunca está ocupada. Ele, Jesus Cristo, Zios Teossote, está à direita de Theos Pater, intercede por nós. Se você está com Jesus Cristo, Zios Teossote, o advogado divino se sente cheio de entusiasmo. Os ímpios, os não convertidos a Jesus Cristo, Zios Teossote, seja de nossas famílias ou nossos amigos, sofrerão uma tribulação sem alívio. Eles
os ímpios, os não convertidos a Cristo Jesus, de nossas famílias, e ainda mais nossos amigos, se encontrarão com Jesus Cristo Osios Theosote, não como advogado, mas como juiz. A tribulação que os não convertidos a Jesus Cristo Osios Theosote, de nossas famílias, e ainda mais nossos amigos, a tribulação que vão sofrer não é fácil. A tribulação que o mundo, os ímpios, impõem sobre os cristãos terá um alívio eterno. A tribulação que os não convertidos a Cristo Jesus, de nossas famílias, e ainda mais os nossos amigos, sofrerão como justa retribuição de Jesus Cristo Osios Theosote, como grande juiz, será um tormento eterno. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Para o ímpio, diz a Bíblia, não há paz. Isaías, capítulo 57, versículo 21. Os ímpios, os não convertidos a Jesus Cristo Osios Theosote, de nossas famílias ou nossos amigos, serão atormentados por uma tribulação sem pausa. Enquanto durar a eternidade, durará a tribulação das pessoas que não se converteram a Jesus Cristo Osios Theosote, pode ser de nossas famílias ou nossos amigos. Eles sofrerão a justa vingança divina do justo juiz Jesus Cristo Hios Theos Sote. O apóstolo Paulo diz em chama de fogo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Theos e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Kyrios Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Coloque a Bíblia em sua mente. A Bíblia diz que de Theos não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele ceifará. Gálatas 1, 6 e 7. O dia que o cálice da ira de Jesus Cristo Osios Theosote transbordar, o ímpio, os não convertidos a Jesus Cristo Osios Theosote, sofrerão a justa vingança. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, é o vingador. A ele, Jesus Cristo Osios Theosote, pertence a vingança e não mais a ninguém. A palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição em seu cérebro de uma vez por todas. Você passou dos limites. Seu cérebro deve aprender de uma vez por todas que se continuar assim em murmurações, rebeldias, iras, raiz de amargura e calúnias, e não se arrependendo de seus pecados, vai dar um adeus à sua doce vida. Você vai desejar nunca ter falado palavras frívolas e ter rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo Osios Theosote. Quando Theos retribuir, pagará em espécie ao ímpio as pessoas
que não obedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo e Theosote e não desejaram a salvação de suas almas. Ouça alguns exemplos. Faraó afogou alguns bebês hebreus do sexo masculino no rio Nilo e o próprio exército egípcio morreu afogado no Mar Vermelho. Quero que pense nisso. Ramã tramou o extermínio dos judeus e eles e seus filhos foram exterminados e enforcados. Os conselheiros do rei Dario o obrigaram a prender o profeta Daniel e jogá-lo na cova dos leões. Posteriormente, eles próprios foram atirados aos leões. Quero que pense nisso. Os líderes judeus incrédulos crucificaram a Jesus Cristo Theosote a fim de salvar a nação. Alguns anos depois, viram sua cidade ser destruída e sua nação dispersa. O Kyrios, Jesus Cristo Theosote, se manifestará não como advogado, mas como juiz, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de seu Filho. Jesus Cristo Theosote. Deus é inescapável. Jesus Cristo Theosote é o advogado incomparável quanto à sua eficácia. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo Theosote veio não apenas para estar ao seu lado, mas em seu lugar. Ele, Jesus Cristo Theosote, não veio apenas para falar por você, mas para morrer por você. Ele, Jesus Cristo Theosote, é o seu fiador, representante e substituto. O apóstolo João diz que Jesus Cristo Theosote é a propiciação pelos nossos pecados. Pense comigo. A palavra grega ilasmos significa satisfação e propiciação. A ideia é aplacar a ira de Theos. A ideia dessa passagem bíblica é que Jesus Cristo Theosote propicia a Theos com relação a nossos pecados. A propiciação está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. Animais eram sacrificados e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar e aplacar a ira de Deus sobre os pecadores. Jesus Cristo Theosote
é o sacrifício providenciado pelo próprio Theos, que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados e desvia esta ira de sobre nós, apaziguando a Deus e lhe reconciliando com ele. Jesus Cristo Ios Theos Soter. A propiciação é uma iniciativa inteiramente de Theos. Não foi a cruz que produziu o amor de Theos, mas o amor de Theos que produziu a cruz. Para defendermos diante do tribunal de Theos, era necessário que a lei violada por nós fosse cumprida e que a justiça de Theos, ultrajada por nós, fosse satisfeita. Jesus Cristo Ios Theos Soter veio como nosso fiador e substituto. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, tomou sobre si os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, levou sobre si a nossa culpa. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, bebeu sozinho o cálice da ira de Theos contra o pecado. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, se fez pecado por nós. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, foi humilhado, cuspido, espancado, moído. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, morreu a nossa morte. A cruz é a justificação de Theos pelo sacrifício de Jesus Cristo Ios Theos Soter. Nossos pecados foram cancelados. Agora estamos quites com a lei de Theos e com a justiça de Theos. Agora estamos justificados pela fé em Jesus Cristo Ios Theos Soter e temos paz com Deus, com Theos. Jesus Cristo Ios Theos Soter é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo Ios Theos Soter é a pessoa em virtude da qual são removidas tanto a culpa do pecado passado como a contaminação do pecado presente. A origem da propiciação é o amor de Theos. O alcance do sacrifício de Jesus Cristo Ios Theos Soter. O apóstolo João conclui, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Graças a Theos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na fase 4 da jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e a programação neurolinguística. Jesus Cristo Ios Theos Soter é o advogado das causas perdidas. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, nunca perdeu uma causa. Ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, nunca sofreu uma derrota. Não há pecado que ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, não possa perdoar. Somente o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Não há casos indefensáveis para ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter. Para ele, Jesus Cristo Ios Theos Soter, não há vidas irrecuperáveis. Jesus Cristo Ios Theos Soter purificou os leprosos. Jesus Cristo Ios Theos Soter curou os cegos. Jesus Cristo Ios Theos Soter levantou os coxos. Jesus Cristo Ios Theos Soter
ressuscitou os mortos. Jesus Cristo Osios Theosote perdoou as prostitutas e recebeu os publicanos e pecadores. Ele, Jesus Cristo Osios Theosote, pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. Quando você se der conta dessa verdade, vai tomar uma decisão que vai selar o seu destino. Quer selar o seu destino agora? Pela fé em Jesus Cristo Osios Theosote, esse é o momento que você tanto esperava. No momento de decisão, em Jesus Cristo Osios Theosote, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A mulher que foi apanhada em flagrante adultério e lançada aos pés de Jesus Cristo Osios Theosote, exposta à vergonha e ao vexame público pelos escribas e fariseus, estava condenada pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião e pelo tribunal da consciência. Mas Jesus Cristo Osios Theosote a absolveu, dizendo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Você deveria experimentar o poder do advogado divino Jesus Cristo Osios Theosote. Ouça agora outro exemplo. O endemoniado gadareno já havia sido rejeitado pela sociedade e enjeitado pela família. O endemoniado gadareno, com uma legião de demônios, vivia entre os sepulcros, nu, furioso, insano, gritando de noite e de dia, ferindo-se com pedras. O endemoniado gadareno era um aborto vivo, um vivo morto, um espectro humano, um pária da sociedade. Jesus Cristo Osios Theosote não apenas o libertou e o curou, mas o salvou em todos os sentidos que se pode pensar ou imaginar, e fez dele um missionário. Outro exemplo, o ladrão na cruz estava condenado. O ladrão na cruz estava condenado. O ladrão na cruz estava no apagar das luzes de uma vida vivida no crime, no pecado. Mas na 11ª hora arrependeu-se e pediu a Jesus Cristo Osios Theosote que se lembrasse dele quando vires no seu reino, e Jesus Cristo Osios Theosote o perdoou, dando-lhe garantia imediata e graciosa de comunhão na bem-aventurança eterna, a pátria celeste. Você deveria experimentar hoje o poder do advogado divino Jesus Cristo Osios Theosote. Jesus Cristo Osios Theosote é o seu advogado hoje. Amanhã pode ser o seu juiz. Quem não o recebe agora, Jesus Cristo como advogado, enfrentá-lo-á inexoravelmente como o juiz. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Mas Theos, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça
há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 31. Jesus Christos Ios Theos Soter. Todos os homens comparecerão perante o tribunal justo de Jesus Christos Ios Theos Soter, ricos e pobres, ateus e religiosos, doutores e analfabetos. Não haverá revelia, pois todos estarão lá. Não haverá réplica, nem tréplica, mas todos estarão calados, cobertos por um pesado silêncio. Aqueles que não obedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter, que se recusaram a arrepender-se de seus pecados e viverem uma vida longe da presença de Deus e agarrado no pecado com o diabo, aqueles que recusaram confiar sua causa, sua vida, sua alma a Jesus Cristo Ios Theos Soter como advogado divino, testemunhas se levantarão contra eles no tribunal, a própria consciência o julgará. O quão rapidamente você pode se livrar do juízo de Jesus Cristo Ios Theos Soter, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pode confiar, Jesus garante. Os homens desesperados vão clamar: montes, cai sobre nós. Apocalipse 6,16. As suas obras os condenarão, pois os livros serão abertos e eles serão julgados segundo as suas obras. Suas palavras os condenarão no juízo, pois eles darão contas no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferiram. Suas omissões e seus desejos secretos os denunciarão naquele dia do juízo, do julgamento. A única maneira de entrarem pelos portais da Nova Jerusalém, da bem-aventurança eterna, é terem a garantia de que Jesus Cristo Ios Theos Soter é o seu advogado divino. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus disse: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós, pois onde eu estou, estejais vós também. Gostou das palavras de Cristo Jesus? E agora? Consegue se imaginar olhando para si mesmo, olhando para a sua vida, olhando, imaginando a sua alma sendo lançada no inferno? Ou já parou para olhar e imaginar sua alma desfrutando das bem-aventuranças eternas no céu, a pátria celeste com Jesus Cristo Ios Theos Soter e todos os cristãos salvos, justificados
selados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus? Quer agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus, pela fé nele, somente nele? No momento de decisão em Jesus Cristo, Ios Theos Soter, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente enquanto você respira o ar da graça de Deus, entregue sua alma para Cristo Jesus. Pode confiar.